Olá, estudantes do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 59 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas. Nossa parte 1 sobre esse assunto. Vamos dividir em duas partes para falar primeiro o que são essas mudanças climáticas, o que está causando essas mudanças climáticas, qual o papel do efeito estufa e a manutenção da vida na Terra, a manutenção do aquecimento global, ou melhor, o seu agravamento do efeito estufa e a sua relação com o aquecimento global e, consequentemente, aumentando a temperatura média do planeta, nós temos algumas mudanças climáticas. Na nossa segunda parte, nós vamos discutir sobre como nós podemos reverter esse papel, reverter essas mudanças climáticas. Será que ainda dá tempo? Então, a gente vai dividir essa nossa aula sobre as mudanças climáticas em duas partes para conseguir explicar melhor cada uma delas. Os objetivos específicos dessa nossa primeira parte vai ser conhecer o que é o efeito estufa e como ele é importante para a manutenção da vida na Terra. O efeito estufa não é vilão, não é o nosso vilão. A intensificação do efeito estufa vai ser um vilão para as mudanças climáticas, mas o efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a manutenção da vida como nós a conhecemos no planeta Terra. E nós também vamos entender que, apesar de importante, se não forem tomados alguns cuidados, a intensificação do efeito estufa pode resultar no aquecimento global. Então, se nós intensificarmos o fenômeno do efeito estufa, nós podemos ter o aquecimento global, o aumento médio da temperatura do planeta. Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações, curiosidades, conceitos, definições que nós veremos ao longo da nossa aula de hoje. Elas serão muito importantes quando vocês forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos aqui hoje. Vamos começar? Mudanças climáticas. A atmosfera é responsável pelo efeito estufa, fenômeno natural que garante a manutenção da temperatura média do planeta em torno de 15 graus Celsius, como nós já discutimos anteriormente, o que possibilita o desenvolvimento da vida na forma como a conhecemos. Se a temperatura média do planeta fosse muito baixa, nós não teríamos água no estado líquido, por exemplo, em abundância. Boa parte dela estaria congelada e a vida como a conhecemos não poderia existir, porque nós somos feitos de água. Boa parte do nosso organismo é feito de água. Se a temperatura estivesse muito baixa, nós iríamos morrer congelados. Os outros seres vivos também. Se a temperatura do planeta Terra fosse um pouquinho mais alta, muitas espécies de animais deixariam de existir, porque elas necessitam de algumas regiões com um clima específico, com aquela temperatura específica. Elevou um pouquinho a temperatura dessa região, a água pode ser que se comporte de forma diferente, evapore com uma facilidade maior, algumas plantas, alguns vegetais deixem de existir, morram, não consigam mais fazer fotossíntese de maneira adequada. Enfim, o aquecimento do planeta ou o seu resfriamento, ele pode ser muito prejudicial para a vida como nós a conhecemos. Por isso que é tão interessante pensarmos que o nosso planeta é único, é especial, porque ele tem as características necessárias para abrigar, para desenvolver e para garantir a manutenção, a perpetuação da vida como nós a conhecemos. No efeito estufa, parte da radiação solar chega à superfície terrestre, aquecendo-a. Parte da radiação que vem do Sol atinge o solo e aquece esse solo, aquece as plantas, aquece a água.
Os materiais aquecidos emitem parte do calor de volta ao ambiente na forma de radiação infravermelho. Então, um asfalto recebeu os raios solares, ele se aqueceu graças a esses raios solares, a temperatura aumentou, mas ele não fica com essa temperatura para ele, retido nele. O calor ele tende a passar de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Ou seja, o asfalto está muito aquecido, muito quente, ele perde calor para o ar atmosférico. Então, esses materiais que são aquecidos, eles emitem parte do calor na forma de radiação infravermelha. Então, vai perdendo calor. Ao atravessar a atmosfera, uma fração desses raios infravermelhos é refletida por alguns gases chamados de efeito estufa, que absorvem essa radiação e são aquecidos, emitindo o calor de volta à superfície. Aqueceu um asfalto, emitiu radiação infravermelho. Essa radiação, parte dessa radiação vai para o espaço e se perde do nosso planeta. Mas parte dela atinge os gases do efeito estufa e ali ela é absorvida por esses gases. Quando ela é absorvida, esses gases eles elevam a sua temperatura. A vibração deles aumenta, eles ficam mais aquecidos. Mas o calor vai ser transmitido agora novamente para a atmosfera, novamente para a superfície do planeta. E essa camada que nós temos aqui, de alguns gases específicos, é chamada de gases do efeito estufa, que realizam essa função de estufa, de manter o calor armazenado dentro do planeta, dentro da atmosfera terrestre. Os principais gases do efeito estufa são vapor d'água, gás carbônico e o metano. Esses gases que captam a radiação infravermelha emitida pela superfície do planeta aquecida e eles retêm, fica armazenado ali. Eles se aquecem e não deixam essa radiação sair do planeta. Ela fica presa, ou seja, o calor fica armazenado dentro da atmosfera terrestre. E é a presença de gases de efeito estufa na atmosfera que torna a Terra habitável. Se nós não tivéssemos esses gases de efeito estufa na atmosfera, a Terra não seria habitável. Porque ou ela seria muito quente ou ela seria muito fria. Se ela tivesse muitos gases do efeito estufa, ela seria muito quente. Se ela não tivesse esses gases do efeito estufa, ela seria muito fria, porque toda a radiação infravermelha seria perdida para o espaço, não estaria retida na atmosfera do planeta. Caso esses gases não existissem, naturalmente a temperatura média do planeta seria muito baixa, algo em torno de menos 18 graus Celsius. A troca de energia entre a superfície e a atmosfera mantém as atuais condições de temperatura que nós temos. É o balanço entre a energia solar incidente, que está atingindo a superfície do planeta, e a energia refletida na forma de calor pela superfície terrestre, que mantém o clima relativamente estável. Certas atividades humanas, no entanto, podem alterar a composição da atmosfera e interferir nesse balanço de energia. Ou seja, aumentando a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera, essa parte de calor que sai da atmosfera naturalmente, ela não vai mais sair, ela vai ficar retida. Ou seja, uma quantidade maior de calor vai ficar retida dentro da atmosfera. Consequentemente, nós teremos um aumento da temperatura do planeta, porque você vai ter uma quantidade de calor maior retida no planeta. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural, feita nos motores de veículos, na produção de energia e nas indústrias, e as mudanças no uso da terra, como queimadas, desmatamento e emprego de fertilizantes,
contribuem para as emissões de gás carbônico, de dióxido de carbono, de CO2. É tudo a mesma coisa, são sinônimos. CO2 é a composição química do gás carbônico, que é o nome popular, e dióxido de carbono é o nome químico dessa composição. Enfim, essa queima, o desmatamento, o emprego de fertilizantes, ou queima dos combustíveis fósseis, isso tudo libera uma grande quantidade de gás carbônico. A gente já comentou que é um dos gases do efeito estufa. Se aumenta a quantidade de gás carbônico, você vai intensificar o efeito estufa. Você vai aumentar, consequentemente, a temperatura do planeta Terra. A decomposição da matéria orgânica, como a que ocorre em aterros sanitários, lixões, reservatórios de hidrelétricas. Como assim os reservatórios de hidrelétricas têm decomposição de matéria orgânica? Para a construção de uma hidrelétrica, você precisa alagar uma grande área. E nessa área, muitas plantas não são tiradas. Elas ficam submersas e acabam morrendo porque tem muita água, enfim, plantas, muitas delas não são feitas, não cresceram, não evoluíram para viver embaixo da água. E elas morrem, apodrecem e entram no processo de decomposição. Então, os reservatórios de hidrelétricas realizam uma grande quantidade de decomposição de matéria orgânica. Criação de gado, cultivo de arroz é fonte de gás metano, o CH4. Esse gás metano também é um gás do efeito estufa. Liberar ele na atmosfera vai, por consequência, aumentar a temperatura média do planeta. Vai reter o calor que sairia normalmente do planeta. Dessa forma, podemos dizer que a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a agropecuária e a produção industrial destacam-se entre as ações humanas que mais contribuem para o aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. O efeito estufa, novamente, ele é muito importante. Ele que mantém a temperatura média do planeta. Mas quando nós liberamos na atmosfera uma grande quantidade desses gases do efeito estufa, nós quebramos esse equilíbrio entre a temperatura média e a quantidade de gases do efeito estufa. Aumentando a quantidade de gases do efeito estufa, nós aumentamos a temperatura também do planeta, a temperatura média do planeta. Consequentemente, nós temos o aquecimento global. Com isso, o efeito estufa natural é intensificado uma vez que a atmosfera passa a reter mais calor. A temperatura média do planeta tende a aumentar, produzindo o chamado aquecimento global. Diversos estudos indicam que esse é um dos problemas ambientais mais graves enfrentados pela sociedade atual, já que leva às mudanças climáticas afetando todas as regiões do globo. Nós falamos anteriormente, poucas aulas atrás, nós discutimos sobre o clima e o tempo nas diversas regiões do mundo. E nós vimos que alguns fatores simples, como a temperatura, as massas de ar, elas influenciam no clima das regiões do mundo. O aumento de toda a temperatura média de todo o mundo pode causar uma mudança no clima, uma mudança na temperatura de todo mundo. Então, pode causar o derretimento das geleiras, o aumento de fenômenos naturais, de catástrofes, de desastres naturais, a seca em regiões onde tinha uma grande quantidade de chuva, enfim, ela pode desregularizar o equilíbrio que nós temos no planeta. Então, as mudanças climáticas são um dos problemas mais preocupantes, um dos problemas ambientais mais preocupantes no nosso momento atual da história, tá certo?
Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto, nossa parte 1. Logo vem a parte 2. Se ficou alguma dúvida nessa parte, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.